Sexta aparição de Jesus aos seus discípulos, meus irmãos. Sexta aparição. Na aula passada, até a aula passada, nós estudamos as outras 5 que foram todas em um só dia. O mesmo dia da ressurreição de Jesus, no domingo. Todas as 5 aparições anteriores foram no domingo que Jesus ressuscitou. Essa sexta aparição vai ser uma semana depois das outras 5 aparições, ou seja, uma semana depois do domingo que Jesus ressuscitou. Nós já vimos que as aparições de Jesus, nós estamos contando 10 aparições. Essas 10 aparições ocorreram no período de 40 dias que Jesus ficou ainda aparecendo aos seus discípulos aqui na terra, depois que ele ressuscitou. Então, das 10 aparições, meus irmãos, 5 delas, metade delas, foram só no primeiro dia, no primeiro domingo que Jesus ressuscitou. As outras 5 aparições foram nesses outros 39 dias, vamos falar assim. Ok, meus irmãos? Sendo que essa sexta aparição, que foi a primeira aparição fora do domingo que Jesus ressuscitou, a primeira das outras 5 restantes, aconteceu uma semana depois do domingo que Jesus ressuscitou. Uma semana depois das outras 5 aparições. E é essa aparição que a gente vai estudar na aula de hoje, meus irmãos. Aqui diz bem assim, seção 179. A aparição aos 11 discípulos reunidos. Lembrando que a quinta aparição, que foi a última aparição antes dessa, também foi aos discípulos reunidos. Aos 11 discípulos reunidos que não eram 11. Tinham 10 dos discípulos propriamente ditos, mais alguns outros seguidores. Então tinha outros homens, outras mulheres também junto com eles. Tinham vários seguidores de Jesus de maneira geral. Mas dos discípulos propriamente dito não estavam os 11, só tinham 10, porque Tomé estava fora, a gente estudou isso. Na semana passada, mesmo assim, eles costumavam falar 11, porque antes eram 12, só que agora sem Judas eles costumavam falar 11, e a gente estudou isso nessa sessão anterior da aula passada, mesmo, 178, onde ele apareceu aos discípulos reunidos. Nós vimos nessa sessão da aula passada que os discípulos estavam juntos, Jesus apareceu para eles, censurou a incredulidade deles, eles estavam tão felizes que mesmo assim não estavam acreditando em Jesus. Estava dizendo assim, ó, por não crerem ainda de tão cheio que estavam de alegria e de espanto, aí Jesus perguntou, vocês têm algo para comer? Então Jesus comeu, perguntou se eles tinham algo para comer. Jesus falou com eles, só que Tomé não estava com eles, não estava quando apareceu. E a gente viu que quando eles estavam reunidos, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, por isso que a gente sabe que até essa quinta aparição também ainda é naquela aparição da ressurreição de Jesus, eles estavam a portas trancadas, Tomé chegou e disse para eles, não, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, eu não vou crer de maneira alguma. A incredulidade deles era tanta que nesse caso aqui, até mesmo todos os discípulos juntos, dizendo para um só, a gente viu, ele teve aqui, mesmo assim esse discípulo disse, não, eu não vou crer. E aí, agora, uma semana depois, como está escrito aqui, eles estavam reunidos outra vez ali e Tomé estava junto com eles quando Jesus vai aparecer. Meus irmãos, esse é o cenário, esse é o contexto do que a gente está estudando, tá? Eu sei que isso aqui já aparenta ser um pouco óbvio e está explicado aqui, mesmo assim a gente tem a preocupação de trazer aqui para os senhores, sempre deixar claro esse cenário do que estava acontecendo, esse contexto do que estava acontecendo. Então vamos ler agora João 20, a partir do 26. Diz bem assim. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja com vocês. Nós já vimos na aula passada, meus irmãos, que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em corpo transformado. E essas aparições dão
dão algumas deixas para a gente, vou utilizar esse termo, de como é que seria esse corpo transformado de Jesus. Ele tem carne, tem osso, como a gente viu na aula passada, mas ele some do nada, como a gente viu na terceira aparição, por exemplo, quando ele apareceu aos dois que estavam no caminho de Emaús, Cleopas e outro. Ele aparece a portas trancadas, como a gente está vendo aqui, tanto na aula anterior, que foi a quinta aparição, eles também estavam com portas trancadas por medo dos judeus. E aqui está dizendo da mesma maneira na sexta aparição. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Então ele entrou a portas trancadas. Ele some, ele entra a portas trancadas, mas ele tem carne, ele tem osso, ele come. Ele ainda tinha cicatrizes nele. Então são algumas curiosidades interessantes sobre o corpo transformado que Jesus estava, que isso aí cabe estudos paralelos naturalmente, né? Antes de seguir no 27, a gente já segue essa parte aqui paralela, que Coríntios 15, no 5, ele diz, e depois aos 12. Essa passagem de 1 Coríntios 15, a gente leu na aula passada, não vou repetir aqui, meus irmãos, porque a gente viu todas as aparições que Coríntios 15 traz pra gente, de Jesus, e aqui tá mais uma vez para que a gente veja que também há um paralelo em Coríntios, dessa sexta aparição de Jesus, assim como algumas anteriores e também outras posteriores que nós vamos ver, tá, meus irmãos? Seguindo aqui do 27. Olha só. Tomé estava com eles, 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Interessante, né? Como é que Jesus soube disso aí? Jesus sabia. Deus, né? Sabe de todas as coisas. O nosso Senhor soberano, Deus sabe todas as coisas. E aí ele disse: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, aqui a gente vê a incredulidade de Tomé se transformou, agora foi embora de maneira completa, né? E chegou ao ponto dele fazer uma confissão, talvez a confissão mais forte de todas. Pedro já tinha confessado Jesus como Cristo, mas agora Tomé, depois de Jesus ressurreto, ele diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus não admoestou, não advertiu por conta disso, né? Ele recebeu essa adoração de Tomé. 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Jesus realizou 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e creiam, e crendo, tenham vida eterna em seu nome. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui essa aparição, essa sexta aparição, como nós falamos, foi uma semana depois, no mesmo local que eles estavam reunidos, a portas trancadas, e Tomé estava lá. Jesus apareceu, falou diretamente com Tomé, e Tomé adorou a Jesus, adorou a Jesus como Deus. E João escreveu, e Jesus falou com Tomé: felizes são os que não viram e creram. E João ainda traz uma deixa aqui pra gente, né, nos versículos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, meus irmãos, ainda teve mais coisas que Jesus fez. O próprio João, a gente vai ver lá no finalzinho do capítulo 21, que ele diz que se todas as coisas fossem registrados, nem um mundo inteiro de livros caberia. Então ele utiliza um que nós chamamos de hipérbole, ele faz uma espécie de exagero para dizer assim: teve muito mais coisa aqui, viu? Não foi só isso não. Mas por que ele não escreveu tudo? Porque provavelmente ele escreveu as partes principais de maneira que a fé que ele acreditou que fosse o suficiente para que nós pudéssemos crer no que nós precisássemos crer. Mas ele deixou claro, já está deixando claro aqui, né? Ele fez muitos outros que não estão registrados aqui, mas fez.
Esses que foram escritos para que vocês creiam, mas teve outros que foram escritos também. Meus irmãos, com isso a gente fecha essa sexta aparição que Jesus fez aos discípulos, para que na próxima aula a gente já veja a próxima aparição, que é a sétima aparição.